Quando você toma uma decisão na sua vida em seguir a Cristo Jesus e entregar tudo no altar de Deus, é o mesmo que dizer: Senhor, eis-me aqui, contempla-me com a tua graça, com a tua direção e com o teu aprendizado. Seja bem-vinda em mais um Devocional Palavra que Transforma. Estamos em uma série de reflexões com o tema Porque Ele me criou, eu o represento. Represento em quais áreas? Moral, espiritual, mental e relacional. E hoje, neste quarto dia de reflexão, vamos entrar na área espiritual. O Senhor diz no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, assim no versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos guardar do nosso corpo, que é a nossa estrutura corporal, nossos órgãos, cabelo, pele, estrutura de um corpo, estrutura dos órgãos, todo o nosso funcionamento. Isso é um presente de Deus, é a obra do Pai para cada uma de nós. Nós somos alma, ou seja, toda a nossa sede de sentimentos, de emoções, a racionalidade das nossas decisões, e a nossa alma, ela é direcionada pelo Espírito que habita em nós, o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus que nos leva a um pensamento, a decisões de fé, de aceitar a Jesus Cristo, de nos mantermos em relacionamento cada vez mais profundo com Deus. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E este é um assunto que nós somos feito corpo, alma e espírito, que levaria um tempo maior, não só de reflexão, mas de um estudo. Mas para hoje, o que o Senhor quer nos mostrar é que a nossa personalidade envolve a nossa mente para pensar, as nossas emoções para sentir e o livre-arbítrio para tomar as decisões. E a nossa natureza espiritual, no nosso interior, diz que nos permite conhecê-lo e adorá-lo. Eu conheço a Deus pela vontade de ler mais a palavra do Senhor, de estar em oração. E o ato de estar em oração, por exemplo, é um ato de fé, é um ato de se entregar a este Espírito Santo de Deus. Por quê? Pela razão eu dobrar os meus joelhos e começar a orar para alguém que eu nem consigo ver. É loucura para alguns, mas como eu aceito este presente de Deus, então eu tenho a vontade de dobrar os meus joelhos, por exemplo, de orar. No entanto, o pecado entrou na humanidade. E quando o pecado entra na humanidade, pessoas aceitam este pecado e não desejam ter um relacionamento com Deus através de uma fé que nós precisamos pedir para Deus para que esta fé seja aumentada em nós. Em Efésios, no capítulo 4, dando continuidade ao que conversávamos de como representamos Deus moralmente, das nossas decisões, do que é certo e do que é errado. Mas aceitar o que é certo ou o que é errado a partir da Bíblia é dizer que eu também represento Deus na área espiritual. É dizer que eu tenho o Espírito Santo de Deus comigo. Em Gálatas 5:22, quando fala sobre o fruto do Espírito, ali são características de uma mulher e de um homem de Deus que caminha segundo a expressão do Espírito de Deus que habita em nós. E neste capítulo 4 de Efésios, a partir do versículo 20, diz assim: Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, o velho homem que foi criado por Deus, mas que decide não caminhar com ele, com Deus, que se corrompe pelo engano da carne. Os nossos olhos, por exemplo, colocam a visão em situações ou em questões que fogem
ao que Deus deseja para nós. E quando isso acontece, eu penso somente com a carne e não penso com o Espírito que habita em mim, o Espírito Santo de Deus. E continua no versículo 23. E vos renoveis no Espírito do vosso sentido. Então nós precisamos ser renovadas. No livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz assim, que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Que entendimento? O entendimento que agora nós temos em Deus, do que Ele tem para nós, como uma nova vida, uma nova mulher. E para quê? Para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para cada uma de nós. Dizer que eu preciso orar primeiro para dar uma resposta de uma proposta, por exemplo, que chegou até mim, é loucura para alguns, mas para aquele que vive renovados pelo Espírito Santo de Deus, é dizer que a vida é conduzida conforme a vontade perfeita do Pai. Então continua no versículo 24 dizendo assim, de Efésios, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então Deus nos criou desta forma. O que acontece é que nós nos moldamos segundo o mundo, moldamos segundo a vontade de uma sociedade da qual você está inserida, que pode te tirar da vontade perfeita de Deus. Por isso nós precisamos nos transformar, renovados em nosso entendimento. E quando nós não nos permitirmos sermos renovadas, significa que nós não representamos Deus espiritualmente, de relacionamento com Ele, dizer, Deus, tira de mim tudo aquilo que não lhe pertence. Como descreve a partir do versículo 25, dizendo o que nós precisamos deixar. E como que nós conseguimos deixar? É dizer para Deus, pode me dizer o que é preciso ser mudado para que eu o represente espiritualmente de um relacionamento mais profundo contigo, com uma fé mais aumentada e tudo isso ser expressado através da moral. E diz assim, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, porque nós podemos sim, no decorrer de um dia, por exemplo, nos irritarmos com alguma coisa, de alguém nos deixar bravas, mas nós não podemos deixar que esta ira que pode ter vindo ao nosso coração persistir ali. Nós precisamos liberar o perdão antes de nos deitarmos. E continua no versículo 27, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Pela fé, você aceitou a Jesus Cristo como seu Redentor, como seu Salvador. E por causa desta fé, o Senhor te encheu do Espírito Santo. E este Espírito Santo que habita em você é que te diz o que é certo e o que é errado. Então, não magoe o nosso Deus, decidindo por coisas erradas, sendo que você já sabe o que é certo. Versículo 31. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Imagina você numa situação onde alguém te feriu, onde alguém foi injusto com você, e você precisa perdoar esta pessoa. E você diz, como eu vou perdoar? Se a vítima nessa situação sou eu e não a pessoa. Mas você é uma mulher criada por Deus, representando inclusive na área espiritual. Por isso, permita-se que você seja cheia do Espírito Santo, para
se posicionar em perdoar esta ofensa que você recebeu. Seja livre desta situação. E continua no capítulo 5 dizendo assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andeis em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, e cheiro suave. Porque quando eu não representava Deus espiritualmente, eu estava em trevas, como está aqui no versículo 8 deste capítulo 5 de Efésios. Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, anda como filhos da luz. Representar Deus espiritualmente é andar na luz, é dizer que você é filha de Deus, é dizer que você tem um relacionamento com Ele, é dizer que você foi salva por Jesus Cristo e cheia do Espírito Santo você está. E o deixa falar ao teu coração, que é a sede do sentimento, o que é certo e o que é errado, e viver em santidade, viver em transformação, para que outras pessoas sejam edificadas através da sua vida. E no versículo 9 diz: porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. É assim que devemos viver. É fácil? Muitas vezes não, porque há momentos em circunstâncias que nos faz irar, que nos faz decepcionar, que nos faz entristecer. Mas o Espírito Santo que habita em nós faz com que nós representemos Deus nesta área, dizendo assim: sou uma mulher, filha de Deus, com a essência de Jesus Cristo, pronta para perdoar, pronta para não me deitar com ira, pronta para amar. Por quê? Porque eu sou amada pelo Todo-Poderoso e este amor me preenche totalmente. E assim você pedirá a Deus ajuda para transpor toda a situação que te faz mal. E no versículo 15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Peça mais sabedoria a Deus, e Ele te dará, e você não andará em loucura, mas andará em sabedoria. No versículo 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E no versículo 18 ele diz para nos enchermos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Represente Deus espiritualmente, mesmo nos dias maus, mas você estará louvando e adorando o nome dele. E muitos dirão: como consegue? E você diz: eu sou filha, amada, posicionada nele. E enquanto eu louvo, ele sara as minhas feridas, resolve as minhas situações e me direciona como viver na verdade. E no versículo 20 diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O Senhor quer que você o represente espiritualmente, enchendo-se dele e expressando o amor. Quando eu tomo esta decisão, a minha vida se torna mais leve, porque a palavra de Deus diz que o Senhor ao nosso lado torna a nossa vida mais leve. O peso da culpa desaparece, o peso do medo é controlado, o peso da falta de perdão é posicionado e tudo começa a ser resolvido. Não importando quanto tempo leve, porque você foi renovada em seus entendimentos e assim você viverá na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fique com essa palavra e se posicione. Como que eu tenho estrutura para passar por tudo isso? Somente lendo a palavra de Deus e orando ao Pai. Conversando com pessoas que possam te apoiar verdadeiramente, para que você possa passar por este processo e representar Deus, inclusive na área espiritual. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e continue conosco nas próximas publicações, refletindo junto comigo
sobre representar Deus na área mental e relacional. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.